Olá, estamos começando a partir de agora mais um Câmara Entrevista, este que é o espaço aqui junto à TV Câmara, no canal 18.2 da TV Aberta e também no YouTube TV Câmara Santa Maria, para tratarmos de temas da municipalidade que estão sendo pautados aqui em Santa Maria. E hoje nós falamos com Daniele Portela, ela que é presidente da Associação Formiga Círculo de Apoio e Bem-Estar para Diabéticos Tipo 1 em Santa Maria. Antes de darmos início à nossa pauta, muito obrigado, Daniele, por estar aqui conosco na TV Câmara, falando sobre uma questão nova, um ineditismo da Associação Formiga, que é a realização do primeiro Summit de Diabetes Tipo 1, agora no próximo dia 15 de novembro. Queria que tu nos falasse sobre esse vanguardismo da associação e também sobre a programação, uma vez que sabemos que é algo que mobilizou a cidade, o município e também as forças produtivas do município. Bem-vinda. Olá, um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada por esse espaço, porque nós, enquanto associação, pensamos que conhecimento pode salvar vidas. E, a partir daí, surgiu a ideia desse Summit de Diabetes Tipo 1. A gente sabe que hoje o tratamento do diabetes tipo 1 está pautado muito nas tecnologias, no avanço do tratamento com tecnologias. E a gente precisa tratar disso, tratar do que está sendo estudado cientificamente para o tratamento dessa doença, que ainda não tem cura, é uma doença que tem o diagnóstico na infância, então é algo que a pessoa com esse diagnóstico vai carregar para o resto da vida. E aí nós tivemos a ideia de fazer um summit de diabetes tipo 1, porque eu achei muito bonito, muito interessante a proposta do Santa Summit, algo da cidade, e que pensa em educação, pensa em tecnologia, tudo que há de novo e de melhor no momento. E é isso que a gente pensa para o Summit de Diabetes Tipo 1. Trazer os estudos, os últimos guidelines que esteve nos congressos da ADA, da SBEM, do Congresso Europeu de Diabetes, porque nós teremos profissionais que são referências no Brasil e referências internacional no nosso evento. Então, é algo assim inédito para Santa Maria e região. E, Daniele, essa iniciativa, o primeiro Summit, ele envolve a Universidade Federal de Santa Maria, outras instituições de ensino superior, que também, antes de iniciarmos a entrevista, tu me relatava que já se fez contato para buscar esses profissionais da área da saúde. A ideia é que tem esse intercâmbio de ideias, de trocas de relatos, porque, como tu falou, o diagnóstico ele vem ainda na infância, é uma doença que não tem cura. E aí, depois, já na sequência, eu peço que tu nos fale como surgiu a Associação Formigas. Isso. Então, nós temos o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Maria, através da Secretaria de Turismo, através da Secretaria de Saúde, Universidade Federal de Santa Maria, UFN, e a SBD. A SBD é a Sociedade Brasileira de Diabetes do Rio Grande do Sul. Quando tivemos a ideia da criação do Summit, nós procuramos primeiro essas entidades para nos dar o suporte e apoio para que fosse concretizado realmente esse evento. E hoje a gente vê que ele é sucesso, nós já temos ciência que vamos receber pessoas de outras cidades, porque isso vai trazer conhecimento, e conhecimento salva vidas. Então, é um evento multiprofissional, nós teremos a área da medicina, da área da enfermagem, profissionais de educação física, psicologia, nutrição, nós teremos as tecnologias, um aplicativo de contagem de carboidratos, também teremos uma palestra com um médico endocrinologista que criou esse aplicativo. Teremos o lançamento da bomba de insulina, a menor bomba de insulina do mundo, estará presente no nosso evento aqui, que é a última tecnologia. Então, assim, é ciência, é tecnologia e é educação, porque no dia 12 nós iremos fazer uma capacitação para os professores gratuita no EduTech, às 14 horas, aberto para as escolas públicas e particulares. Então, assim, é algo que a gente veio para inovar, engrandecer o nosso município, já que nós temos grandes universidades com cursos voltados para a área da saúde. Nada melhor do que nós termos essa capacitação para esses graduandos e para os profissionais que estão no mercado de trabalho reforçar o seu conhecimento, né, trazer atualizações sobre o diabetes tipo 1.
E respondendo sobre a questão da formalização da Associação Formigas, é uma associação bem recente, foi em março desse ano que nós oficializamos a associação. A minha luta vem desde 2011, quando teve o diagnóstico da minha filha, assim como outros pais. Só que essa caminhada é longa, e aí, em março deste ano, nós conseguimos realmente formalizar e estar adequada para lutar melhor pelas políticas públicas do diabetes tipo 1. E, Daniele, a Associação Formigas ela realizou uma pesquisa recentemente, até pontuei aqui, sobre a população com diabetes tipo 1 em Santa Maria. Para se ter um cenário, um mapeamento, né? Digamos, um censo de vocês, da associação, de quantas são, de onde estão. E aí, com isso, a distribuição, imagino, de insumos também, daqui a pouco até mesmo se viabilizar junto às forças políticas, aos governos federal, estadual, municipal, eventuais políticas para esse segmento. Como se deu esse mapeamento? Como está sendo construído? O que vocês têm? Qual é o panorama? Qual é o raio-x desse momento inicial? Para nós buscar melhores condições para essas pessoas com esse diagnóstico, nós precisamos de dados. E a partir daí, então, em janeiro desse ano, a gente criou essa pesquisa. Tem um QR Code no Instagram do Formigas, onde você pode acessar lá e responder. Você que tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, ou que é mãe ou pai de uma pessoa com diabetes tipo 1, acesse o nosso QR Code. Até então, nós temos 80 respostas. Lá a gente pergunta desde a faixa etária, a escola, até para nós saber onde é que estão essas crianças com diagnóstico de diabetes tipo 1 e saber também como é que é feito esse acompanhamento, porque isso a gente sabe que a parte de especialistas em endocrinologia ou pediatra endócrino, né, endócrino pediatra, é difícil de conseguir, era uma demanda grande e nós não temos muitos profissionais na área. Então, nós precisamos conhecer a realidade dessas pessoas. Atualmente, algo por cima que a gente soube, que nós temos 248 pessoas com diabetes tipo 1 em Santa Maria. Mas nós não sabemos quantas crianças são, quantos adolescentes, quantos adultos. Então, é importante nós conhecer essa realidade, porque uma das nossas lutas é pelo sensor de glicemia. Mas como é que nós vamos ir atrás de recursos se nós não soubermos quantas pessoas nós temos, quantas crianças, para saber o valor para ser destinado a esse orçamento, né? Então, na Conferência Municipal de Saúde, nós estivemos presente, pedimos para que fosse colocado no Plano Municipal de Saúde a possibilidade da compra desses sensores, porque, enquanto associação, nós podemos buscar auxílios com os parlamentares para subsidiar esse sensor que vai salvar vidas e vai evitar as complicações, os gastos maiores futuramente com as complicações do diabetes. E, Daniele, essa falta de uma radiografia mais detalhada, né, mais lúcida da questão do diabetes tipo 1 em Santa Maria, tu acredita até, como tu falou, tu está desde 2011 nessa caminhada, aí são quase 15 anos, se dá aqui essa falta de números, de dados, daqui a pouco as famílias não reportam, não se tem daqui a pouco um controle junto aos órgãos de saúde, sejam eles públicos ou privados, como é que se dá isso? É bem complicado de chegar a esse número certo através de hospitais ou de atendimento, porque em Santa Maria nós temos o hospital regional, o hospital universitário e a casa de saúde, que são os atendimentos via SUS para as pessoas com diabetes tipo 1. Mas é misturado, tem diabetes tipo 1 e tipo 2, gestacional e outros tipos de diabetes. A gente fez um levantamento nas farmácias onde é distribuídos insumos, mas ali eles não conseguiram classificar se era só o tipo 1 ou se tem o tipo 2 misturado nesse levantamento. Por isso que nós estamos buscando uma parceria com as universidades para fazer uma pesquisa científica, colocar pessoas na rua pesquisando a respeito de quem é a população com diabetes tipo 1. De repente, colocar alguém na farmácia municipal, onde distribui as fitas para glicosímetros, e outra na farm de medicamentos especializados, e entrevistar essas pessoas que retiram os insumos para nós ter um dado real e científico a respeito dessa população. E, Daniele, falando em específico, o teu caso que levou, né, hoje, eu digo hoje, neste ano de 2025, formalizar a Associação Formigas, mas é uma caminhada aí de uma década e meia que tu tem. Para quem está nos assistindo, o que tu percebeu na tua filha que levou
a família levou vocês a fazer o teste e a se certificar que que ela tinha diabetes tipo 1. Qual foi o contexto em que vocês atentaram e viram que, sim, temos uma filha que tem diabetes tipo 1? Nós tínhamos o costume de a cada 6 meses fazer um check-up nas crianças, né? E aí eu também notava que a Ana Carolina estava bebendo muita água, urinando muito, perdeu peso em pouco tempo e tinha muita fome. São sintomas clássicos do diabetes, então é isso que a gente quer alertar. Urina demais, muita sede, muita fome, cansaço, perca de peso em pouco tempo, são sintomas clássicos que pode levar ao diagnóstico do diabetes tipo 1. Então, a gente alerta para os pais, para as escolas que passam, às vezes, mais tempo com as crianças, né? Que tem esse olhar diferenciado e levem ao médico, façam exames, busquem o pronto atendimento para que a gente evite um diagnóstico tardio, onde a criança já está com uma cetoacidose, precisa uma internação em UTI. Claro que no início do diagnóstico é preciso internar, mas já não, se tiver um estágio antecipado, não na UTI, como a minha filha ficou uma semana no hospital, para que a gente aprendesse a lidar com a doença, porque a gente já sai no diagnóstico aplicando insulina, são injeções diárias, fazendo testes de ponta de dedo, 5, 6, 7 vezes ao dia, né? Então, a família precisa aprender a lidar com a doença, precisa aprender a tratar o filho, então, por isso, vai ter esse tempo de internação. Mas o diagnóstico precoce evita as complicações. Certamente. Daniele, voltando agora para o primeiro Summit do Diabetes Tipo 1, peço que tu reforce a programação, o que teremos para esses dias de evento. Então, começamos no dia 12 com a capacitação para as escolas de educação em diabetes tipo 1. Então, as escolas e professores estão todos convidados a participar às 14 horas no EduTech. No dia 14, nós teremos um movimento na Praça Saldanha Marinho, dia 14, Dia Mundial do Diabetes, onde várias entidades estarão juntas e ainda nesse dia teremos uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores, a partir das 17 horas, para nós tratarmos das políticas públicas voltadas para as pessoas com diabetes tipo 1. E dia 15 é o ponto alto, né, do nosso Summit, que são as palestras com profissionais que todos de fora do Rio Grande do Sul, que vêm abordar o tema de diabetes. Teremos a Gabi do diabetes, que é uma enfermeira, a doutora Denise Franco, endocrinologista renomada, conhecida internacionalmente. Lucas Lorenzi é um influencer que tem DM1 e que na adolescência ele não cuidou da sua doença, hoje ele sofre das complicações, mas ele está ali para alertar os jovens que cuidem dessa doença e que hoje ele cuida e quer ser exemplo para outras pessoas. Então, assim, e muitos dos profissionais que vêm para o evento, eles têm diabetes tipo 1, então eles conhecem a realidade de quem enfrenta a doença e tem o conhecimento da sua área profissional. E para encerrar esse grande summit, teremos uma corrida e caminhada em parceria com o SESC, que vai sair lá do Shopping Praça Nova, onde o SESC abraçou na sua etapa regional de Santa Maria a caminhada pelo diabetes tipo 1. Um pouquinho antes dessa tua fala, tu comentou de um pleito da Associação Formigas, que é um sensor de glicemia de uso contínuo. Então, tu relatava que para se ter esse sensor de glicemia de uso contínuo, se precisa ter, né, essa realidade mais palpável, né, da situação em Santa Maria. Uma vez isso acontecendo, como é que vocês estão buscando pleitear esse sensor de glicemia de uso contínuo? Vai se buscar eventuais recursos públicos, daqui a pouco alguma possível parceria com alguma instituição de saúde privada? Qual é, nesse primeiro momento, os possíveis caminhos? Isso, nós já tivemos assim recursos destinados para a Secretaria de Saúde, para a compra de sensores, mas que nesse momento não poderia ser feita a compra porque não tinha no Plano Municipal de Saúde, né? Então, a partir da Conferência Municipal de Saúde, a gente conseguiu que isso constasse lá para que o município, tendo verba, consiga adquirir esses sensores. Nós já tivemos uma emenda de quase R$700 mil, um deputado federal destinada para os sensores, mas não foi possível a compra
também porque a gente não tem ainda esse protocolo e não tínhamos, na época, a permissão para a compra de sensores. Então, a gente está aprendendo, né, digamos, o caminho das pedras, né, até chegar à possibilidade de ter o sensor. No último final de semana, nós estivemos em Caxias, onde lá já tem esse protocolo, e eles têm uma verba federal, de uma deputada federal, onde eles compram os sensores. Então, eles têm verba para até 2027, para a compra de sensores. Então, conversamos lá para aprender como foi feito, para trazer para Santa Maria. Uma vez que a gente comece, uma preocupação do nosso secretário de saúde é não dar a continuidade, não ter o recurso para dar continuidade. Então, a gente quer estudar uma maneira que, se a gente não consiga verbas parlamentares, o município consiga atender pelo menos uma pequena parcela da população, uma faixa etária de 4 a 10 anos, mas para isso a gente precisa desses dados da pesquisa, para saber quantas crianças a gente tem nessa faixa etária, qual investimento será necessário. Então, por isso, se você conhece alguém, participe dessa pesquisa, porque é muito importante para a gente poder levantar esses dados e ir atrás de recursos. Qual o valor necessário para a gente comprar para a população de Santa Maria? Então, o sensor hoje, ele é a garantia de vida e garantia de evitar complicações futuras, porque uma internação de UTI é mais cara que um sensor, uma amputação é mais cara que um sensor, uma doença cardíaca, uma retinopatia diabética, uma nefropatia, tudo isso vai ser mais caro do que o sensor. Então, isso a gente busca trazer, porque os últimos estudos mostram que os sensores evitam as complicações futuras. Então, é importante que a população tenha essa ciência, esse conhecimento de que os sensores não é luxo, não evita só picar os dedos. Ele dá uma garantia de quanto está aquela glicemia do paciente. Se ela vai estar muito acima, se ela vai estar muito abaixo, evita a hipoglicemia, evita uma hiperglicemia, e isso vai dar melhores condições de vida para esse paciente. Certamente. Esse sensor de glicemia que tu estava falando, então ele fica condicionado a se ter, né, se ter esses dados, se ter essa realidade. E aí, Daniel, te pergunto, esse mapeamento, essa busca desses dados oficiais, já está em curso hoje? Vai se dar por meio da Associação Formigas, da Secretaria Municipal de Saúde? Como que vai ser feito isso? Nós fizemos, o que nós estamos em andamento é um mapeamento que tem no nosso Instagram. É um formulário onde a pessoa preenche, e aí a gente já tem alguns dados, já temos 80 pessoas ali que responderam o nosso questionário. Mas, a partir do próximo ano, nós queremos fazer algo maior, né? Buscar a ajuda das instituições para que isso seja algo mais palpável, mais real, que a gente consiga chegar a toda essa população, porque nem todo mundo tem acesso ao Instagram ou ao WhatsApp, porque a gente também compartilha essa pesquisa, né, entre os grupos, mas é importante que nós tenhamos esses dados palpáveis para que a nossa realidade seja uma realidade com recursos, com saúde e com médicos também atendendo a população, porque a gente também existe essa falta de médicos endocrinologistas para a população. Nós estávamos recentemente em conversa com a coordenação do curso de medicina da UFN e nós relatávamos que hoje em dia o paciente às vezes tem uma consulta com o endocrinologista anual. Então, isso é muito pouco, porque é um cuidado diário. O diabetes não tem férias, não tem folga, não tem final de semana. São as 24 horas por dia, cuidando da doença. Então, a gente precisa de um médico que dê o suporte, daqui a pouco a telemedicina, algo que seja viável para atender essa população. Então, com isso tudo, a gente busca alternativas enquanto associação, de ver de que maneira a gente pode auxiliar os nossos associados e de que maneira a gente pode ter essa conversa com o poder público, buscando alternativas para o tratamento deles. Certamente. São quantos associados hoje junto à Formigas? Hoje nós temos 60 associados e, recentemente, entraram 4 novas crianças associadas com diagnóstico de menos de um mês. E, Daniele, são todos de Santa Maria ou a região também? Nós abrimos para receber pessoas da região, São Pedro, Caçapava, regiões que ainda, aqui da Quarta Colônia, que não tem uma entidade que os represente, mas a gente faz esse acolhimento e essa orientação. Então, porque o tratamento deles são em Santa Maria. Então, são ou no regional ou no hospital universitário. Então, eles nos buscaram, né, enquanto associação, para ter esse suporte.
E aí a gente acaba acolhendo, mas a gente deixa bem ciente de que é uma associação de Santa Maria e todos os benefícios que a gente conseguir enquanto município serão para as pessoas do município, algo que a gente não pode garantir para eles os benefícios que são para as pessoas da nossa cidade. A gente dá o acolhimento, dá assistência, daquilo que a gente pode, mas quando for algo que venha para o município, a gente não tem como garantir isso para eles. Certamente, até porque, pelo que tu falou, né, já tiveram alguns momentos em que se conseguiu a captação de recursos, né? A associação conseguiu pleitear valores até para a compra dos sensores de glicemia, mas acabou-se que não se avançou em decorrência dessa questão, né, dos dados oficiais. Então, se espera, tu deve imaginar que para o próximo ano, 2026, se tenha já um retrato mais fidedigno. Com certeza. Eu acredito que para 2026 a gente já tenha um protocolo, já busque recursos para daqui a pouco, em 2027, nós já estar atendendo essa população com alguns sensores. Então, é algo que está assim, bem próximo de acontecer, porque nós estamos tendo uma conversa tanto com a Secretaria de Saúde quanto com o Poder Executivo para que isso aconteça. Claro que de uma forma madura, segura, para que a gente não crie expectativas na população, eu quero um sensor. Não, vai ter um protocolo a ser seguido, né? Não vamos sair distribuindo sensores para qualquer pessoa com diabetes tipo 1. Vai ter um protocolo e a gente vai tentar dar todo esse suporte enquanto associação para a Secretaria de Saúde, para o Poder Executivo, buscando recursos para o município. A gente sabe que o município passa por um momento de dificuldade e que a gente precisa, sim, buscar de fora recursos para atender essas demandas. Inclusive, tem uma lei estadual para ser aprovada, um projeto de lei de sensores de glicemia no Estado. Então, ele já passou na CCJ da Assembleia Legislativa do nosso Estado e está para ir para votação. Então, é algo que também pode vir via estadual. Então, é uma construção, mas a gente sabe que isso a gente precisa unir forças, né? Então, enquanto instituição, Associação Formigas, enquanto poder público, estarmos caminhando junto para alcançar o objetivo final, né? Certamente. Daniele, para a gente encerrar a nossa conversa aqui no Câmara Entrevista, uma projeção eu peço que tu faça, até porque imagino que esse primeiro Summit do Diabetes Tipo 1 ele é um laboratório, né, no sentido de se ver a adesão, se ver essa troca de experiências, de relatos, tanto das pessoas com diabetes tipo 1 quanto dos profissionais de saúde. E imagino que tu também, com base no que vier a ser esse primeiro Summit, já projete uma segunda edição, não sei se anual, daqui a pouco, a cada 2 anos, enfim. Mas o que tu já acredita que seja possível pensar para uma próxima edição? Nós reduzimos um pouco o Summit esse ano, porque a nossa ideia era ainda maior, mas por ser o primeiro e nós não ter experiências ainda, mas a ideia é ser um evento anual e para os próximos anos com a parte científica de trabalhos científicos na área de diabetes tipo 1. Apresentação de trabalho, discussão de casos. Então, essa é a ideia, unir a associação com as entidades de Santa Maria, trazendo todo esse aporte científico e também na parte das tecnologias, buscar, né, instigar as pessoas que trabalham com a tecnologia de desenvolver algo para Santa Maria. Nós temos a Universidade Federal, que tem cursos na área de tecnologia, tem a UFN, que também tem área de tecnologia. Hoje nós temos o sistema de infusão de insulina, né, que são as bombas, temos as canetas inteligentes de insulina e temos os sensores de glicemia. Então, são tudo tecnologias que fazem parte do tratamento do diabetes tipo 1. E, inclusive, tem um grupo de pais que eram da área da tecnologia que conseguiram já desenvolver sistemas, né, de infusão de insulina. Então, é algo que foge dos laboratórios, mas que um grupo de pais que são dessa área conseguiram, né, que é um sistema fechado de infusão de insulina. Aí tem, através do próprio celular, conseguem acessar esse dispositivo. Então, a tecnologia está aí, nós precisamos ir atrás dela e aproveitar o que tem de bom das tecnologias. Certamente. Daniele Portela, presidente da Associação Formigas, Círculo de Apoio e Bem-Estar para Diabéticos Tipo 1, aqui em Santa Maria, falando sobre o primeiro Summit para Diabetes Tipo 1 aqui em Santa Maria, também projetando uma segunda edição para 2026,
Ela que trouxe esse recorte dessa doença ainda sem cura e sobre o trabalho da Associação Formigas frente a este pleito, um pleito complexo, né, Daniele, mas que certamente aí para o próximo ano deve se avançar bastante. Daniele Portela, muito obrigado pelo tempo que tu disponibilizou a nós aqui da TV Câmara. Muito obrigada pela oportunidade. Aguardo vocês no Summit. Venha conhecer um pouco mais sobre o diabetes tipo 1. Acesse o nosso QR Code, acesse o Instagram FormigasDM1 e lá você terá todas as informações. Muito obrigado a Daniele Portela, presidente da Associação Formigas. Lembrando que o Câmara Entrevista pode ser conferido no canal aberto 18.2 da TV Aberta e também no YouTube TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.